Hola, mi nombre es Thiago Caspari, trabajo con manejo de malezas en India, Venezuela, y ahora voy a estar hablando un poco sobre transición de los cultivos de invierno a verano como un momento clave para manejar la resistencia de malezas a herbicidas. Como una breve guía de la presentación, vamos a hacer una introducción general, una contextualización entonces de este tema a nivel internacional y después traer para la situación de Uruguay. Intentarmos hablar un poco sobre el manejo de esta resistencia, principalmente para el cierre de los cultivos de invierno, para haciendo essa transição para os cultivos de verano, especialmente soja, e algumas considerações finais. Em contexto atual e em nível internacional, se vem perdendo muitas das ferramentas de manejo de los herbicidas, opções de manejo, quando se mira o aumento de casos de resistência muito abrupto que se vem observando nos últimos anos. Junto com isso, então, chegando a nível de mais de 200 espécies de malezas resistentes a diferentes mecanismos de ação, sítios ativos, em cerca de 71 países. Junto com isso, se ha perdido de uma mesma vez mais de um mecanismo de ação. Ou seja, há malezas que evolucionaram a resistência a mais de de los sitios de acción de los herbicidas. Nesse aspecto, há algumas malezas que apresentam aí mais de 100 casos de malezas que apresentam resistência a 2 sítios de acción herbicida, 2 mecanismos de acción, e outras a 3 e a 4. E um caso extremo de regras de Austrália, que apresenta resistência a 11 mecanismos distintos de herbicidas. Isso em nível internacional. Acá para o Uruguai, são 5 gêneros que apresentam-se como malezas resistentes, ou há relatos de campo com esta temática. Há relato oficial em nível internacional de 2 casos de Echinocloa cruz-galli, resistente a inibidores da sectolactato sintasa, ALS, e hormonais, em campos de arroz, mas se sabe por registros por reporte de produtores técnicos, ensaios desarrollados como teses de grado e maestria, que há muitos outros casos de resistência, principalmente em regras, yerba carniceira e chuchos colorados. E aí, adentro de chucho e yerba carniceira, é referente às diferentes espécies. Por el tema de regras, Alejandro Garcia, que é meu companheiro de maleza, já estuvo charlando sobre esse tema na jornada de cultivos de inverno, mas é muito importante ressaltar que esse conjunto de malezas, esses regrases, foram evaluados em um esforço de uma tese de maestria sobre sua tutoria, e de 70 poblações de malezas que foram provadas a diferentes herbicidas, a 4 herbicidas, se constatou que mais da metade foi resistente a mais de 2 herbicidas, ou seja, se está perdendo de uma mesma vez mais de uma ferramenta. Concomitantemente, se está perdendo 2 das últimas muito boas alternativas para manejar regras resistentes, que são os inibidores da CCasa, os herbicidas conhecidos como pinoxadin e cletodin. Cletodin usado muito como na dessecação prévia à siembra, e pinoxadin como seletivo dentro do cultivo de inverno, dentro de trigo, mas se vem perdendo essas 2 importantes ferramentas para manejar regras. E, em mesmo sentido, se estamos percebendo esta presença de plantas resistentes muito tarde. Ao mesmo tempo que perdemos ferramentas, não logramos identificar com segurança a presença de populações resistentes tempranamente em nossos campos para arrancar com esse manejo uma vez mais temprano e reduzindo os custos de controle. Esse é um cenário para regras. A nível nacional, outras das grandes malezas, dos grandes problemas, são as carniceiras, e que estão evolucionando ano a ano a resistências múltiplas.
Não há um relato oficial desse tema, mas estamos trabalhando em isso. Identificamos, a partir de ensaios com mais de 40 populações, que há uma variabilidade de resposta muito interessante, ou melhor, muito preocupante, a glifosato, a diclosulam e a os demais herbicidas utilizados em seu manejo. A glifosato, e na dose recomendada, dose de etiqueta, há populações, como se pode ver, que são sensíveis e outras são muito resistentes. Tá? Para a diclosulam, uma vez mais, na dose recomendada, se identificou populações com resistência e outras populações sem resistência. Vou salientar, não há um relato oficial publicado em nível internacional dessa resistência, mas com esses dados podemos passar a considerar o que se vinha falando em termos de campo, em relatos individuais ou locais, e podemos tratar esse tema como resistência a herbicidas em carniceiro. Há também uma grande redução das opções de manejo para essas malezas. Junto com a resistência à diclosulam, está associado à redução de efetividade de outros herbicidas desse mesmo grupo, dos inibidores da ALS, como metsulfuron, clorimuron e mazetapir. Todos os produtos utilizados, então, em seu manejo, que pouco a pouco estão deixando de ser eficazes em seu controle. Não é um caso 100% de resistência associado à resistência de diclosulam, vai ser a mesma planta resistente aos outros herbicidas, mas há uma tendência e temos que evitar, uma vez que se sepa que em um campo há resistência de diclosulam, o uso desses produtos do mesmo mecanismo de ação. E com isso estamos echando o peso do controle para outros produtos de outros grupos químicos, especialmente os hormonais, que sim são muito eficazes em controle de carniceira, dentro dos cultivos de inverno ou como em pré-dessecação para a siembra de verano. Pero há uma pequena identificação primária de casos de carniceira que toleram, um caso, dois casos muito específicos que podem passar a tolerar estes herbicidas. Ou seja, há que tomar um cuidado muito grande com esse tema para não perdermos mais essa ferramenta de manejo. Saltando um pouco para o tema de los chuchos, de los amarantos, essa maleza vem ganhando espaço de forma muito rápida dentro dos campos de Uruguai. Há a presença já identificada em mesmo campo de 3, 4 espécies desta maleza, o que deixa mais complicado a ser seu manejo. E há plantas que apresentam um desarrollo maior do que uma pessoa, ou seja, é muito difícil produzir algum tipo de soja, de algum tipo de maíz numa condição onde tenhamos um desarrollo de chuchos colorados superiores a 1,80 m. Isso inviabiliza totalmente a produtividade desses cultivos. Nesse sentido, também estamos trabalhando, tentando identificar a presença de chuchos colorados, identificar e caracterizá-los. Se há trabalhado em um screening de mais de 80 populações, provando a dose recomendada de etiqueta e uma doble de la dose sobre essas populações, e se identificou que de 80 populações, então 67% são resistentes ou toleram glifosato, 80% toleram a dose recomendada de diclosulam e 85% de mazetapir. O problema se torna pior quando 40% dessas populações são resistentes aos 3 herbicidas, a glifosato, diclosulam e mazetapir. É muito provavelmente que exista resistência simples e múltipla para esses produtos, que é um trabalho que está sendo desenvolvido atualmente. Todavia, não há nenhum problema ou não identificamos, vamos ressaltar isso, não foi identificado nenhum problema de faixa de controle nessas 80 populações com o herbicida 2,4-D.
Una vez más, tenemos que proteger esa herramienta y no utilizarlo como la única posibilidad para manejar chuchos en el sistema agrícola. Acá só para contextualizar onde estão presentes esses chuchos, principalmente no litoral e sul de Uruguai, na parte mais agrícola, ou seja, que estão presentes na parte mais agrícola dos sistemas uruguaios. A variabilidade que identificamos em Uruguai arranca por a presença de 3 espécies problemas desta maleza: Amaranthus palmeri e tuberculatus, que são plantas que seguramente entraram como contaminantes de maquinária importada, não são originárias de Uruguai, e Amaranthus híbridos, que esse sim é Amaranthus criollo, originário autóctono de Uruguai. Nesse sentido, então, buscamos caracterizar esses amarantos quanto à resistência aos principais herbicidas e arrancamos o glifosato por uma questão lógica, não? Há uma variabilidade muito grande, mesmo em los amarantos criollos, ou seja, que foi selecionado adentro do Uruguai. Há alguns que sim são controlados com a dose de etiqueta, que são 2 litros de glifosato, e outros que já não se pode usar essa ferramenta para manejá-los. A nível de estudo, a nível de ensaios e de investigação, nós usamos doses superiores, pero isso não é uma recomendação para campo, isso é solamente para investigação. Então, a dose recomendada desses produtos de 2 litros por hectare. E assim se identificou, então, populações suscetíveis e resistentes. Da mesma forma, para tuberculatus e palmeri, se ha comprovado que há populações suscetíveis adentro que se podem ser tranquilamente manejadas com glifosato, enquanto que outras, esse produto já não é mais uma opção para controle. Há que saber com que tipo de populações estamos trabalhando. Há que ter em conta o histórico da área, do campo, o histórico de faixas de controle, e assim arrancar manejo um pouco mais efetivo sobre estas malezas. Também há o tema dos capines e quinocloa, que vem enganando o espaço nos últimos anos. Se há identificado faixas de controle importantes em nível de campo, estamos trabalhando com a determinação dessa variabilidade e realmente buscar a resposta se é uma faixa, se é resistência ou algum outro problema na aplicação. Se identificou redução em seu controle em diferentes departamentos do Uruguai. Há muitas populações que são extremamente sensíveis a glifosato, ou seja, extremamente não, mas são muito controladas com esse produto, enquanto que outras apresentam um controle muito abaixo do esperado. Da mesma forma, há diferença de controle para Clethodim, e isso tudo indica que há uma transição para a resistência. Voltando ao tema de regras, já agora no momento de finalização, de agora para adelante, em termos de finalizar o controle da regras dentro dos cultivos de inverno, já não há opções que sejam seletivas, que se podem utilizar, não causando danos ao cultivo. Então, uma estratégia para baixar a quantidade de produção de semillas em regras é tentar fazer uma dessecação final dentro do ciclo de trigo, por exemplo. E aí estaríamos adelantando a cosecha de trigo e reduzindo a multiplicação da maleza, para casos onde esta maleza esteja infestando os cultivos de inverno. A pergunta é quando utilizar esses herbicidas, qual herbicida e quanto a qualidade de trigo, se isso afeta ou não afeta. Há estudos de afuera do Uruguai que dizem que sim, é possível dessecar o trigo com glufosinato, por exemplo, a comparação com outros produtos, como focar em glufosinato. E essa dessecação a partir de grano lechoso não genera nenhuma perda em produtividade desse cultivo. Há uma comparação das fases de dessecação com a contaminação de los granos produzidos, e somente no último estágio que não há contaminação desses granos. Então, esse produto
quando o grano já está maduro, duro, se poderia utilizar acelerando a dessecação de trigo, a cosecha antecipada e redução da produção de semillas de regras. Concomitantemente com isso, estudos comprovam que a dessecação de regras, matar, controlar esses regras anteriormente a sua cierre de ciclo, reduz a viabilidade dessas semillas. Então, se quanto mais temprano agarrarmos esse regras, obviamente, na fase pré-antese, antese, menor a quantidade de semillas de regras produzida e menor a reinfestação natural desta maleza para o próximo ano, para o próximo ciclo de inverno. Então, se glufosinato se mostrou assim como seguro para a dessecação em determinado estágio de cultivo de trigo, aqui se mostrou eficiente na redução da produção de semillas de regras que infestam trigo em final do seu ciclo. Em nível nacional, aún não está liberada a utilização dessa ferramenta, dessa forma. Há estudos em desenvolvimento. Se espera para os próximos anos uma finalização desses estudos e uma orientação se pode ou não utilizar, e passaria a ser uma ferramenta para manejar e reduzir as populações de regras resistentes. Do ponto de vista, mirando já e pré-siembra de soja, sempre buscamos identificar o cenário onde vamos fazer essa siembra, buscando uma siembra em condições limpas do campo, do prédio, e de onde arrancamos isso. Se estamos falando de barbecho ou de uma situação intermédia, onde há poucas malezas, mas aún há, ou mesmo uma situação muito bem manejada durante o inverno, com cultivo de cobertura ou com algum cultivo de inverno com excelente desenvolvimento, então aí há pouca maleza para manejar e se torna mais fácil a siembra do cultivo de verão. Sempre pensamos em hasta 3 aplicações nessa condição mais complicada, uma mescla potente para tentar baixar essa quantidade de maleza, uma reaplicação com dessecantes e uma terceira aplicação com pré-emergente, sempre buscando mirar novas infestações de maleza dentro do cultivo de verão. Para a condição intermédia, podemos conseguir lograr esse controle com apenas 2 aplicações. Para melhor condição, podemos fazer toda em uma mesma aplicação. Deste modo, aún há que considerar, por exemplo, as conizas como uma característica especial que podem ser perenes, ou seja, que podem estar fazendo essa transição do inverno para o verano e aún são cortadas pelas cosechadoras. Isso torna muito difícil seu controle, fazendo que elas reinfestem, assim, rebrotem dentro do cultivo de verano, e aí já vão estar muito bem estabelecidas e vão ser muito boas competidoras. Nesse caso, vale muito a pena esperar cerca de 15 dias que essas plantas rebrotem, que se pueda utilizar herbicidas sistêmicos ou de contactos, e aí vai haver superfície foliar, vai haver hojas para absorção desses produtos e lograrmos buenos controles. Tá? Se não esperarmos esse período de rebrote, esse controle baixa significativamente e pode se perder eficiência. Uso de pré-emergentes na soja, é que sempre buscar identificar qual o histórico da chácara, qual o cenário que tenho, há presença de chuchos, há presença de capines ou, em pior dos casos, há presença de los dos. E aí as opções cambiam um pouco. A orientação sempre é tentar fazer a mescla com 2 produtos de mecanismos de ação distintos para aumentar a cobertura e reduzir a possibilidade de evolução para a resistência. Em estudos de invernáculo que vemos desenvolvendo em Índia, com as 3 espécies de amarantos, que são os grandes problemas presentes em Uruguai, palmeira híbrido e tuberculatus, que temos a foto dessas populações 21 dias depois da siembra, e consequentemente seu tecido sem aplicação,
e pudimos observar, então, que os pré-emergentes utilizados nessas condições foram muito efetivos nas três espécies. Essas populações são resistentes a glifosato, por exemplo, e de clusula em pós. E aqui estamos provando em pré. O grande fator novedoso é a possibilidade dessa nova mescla sair ao mercado este ano, que é a mescla de saflufenacil com trifluidimoxazin, uma mescla formulada e muito boa, controlando em pré-emergências amarantos. Quando falamos de clussulan, que em certo momento teve seu efeito pré-emergente sobre amarantos, a foto cambia e há pouco controle, principalmente na Amaranthus palmeri, e os outros há uma redução de número de plantas, mas não é nada muito eficaz. Manejo pré e pós A1 em soja, em estúdios A1 de INEA, utilização de pré-emergentes e, em casos, uma segunda aplicação de pós-emergente, com a mescla de pós-emergente com pré-emergente, tá? Se manteve esse campo limpo até 75 dias depois da aplicação dos tratamentos. Então, se mostra muito eficaz o uso de pré-emergente com algum pós-emergente. O fator novo neste ano, nesse próximo ciclo que se aproxima, é a possibilidade de utilização de 2,4-glufosinato como pós-emergente em soja para queixas cultivares que apresentam a tolerância a estes herbicidas como em pós-emergência. E para os próximos anos, há uma tendência de liberação de cultivares tolerantes a dicamba. Deste modo, também temos que ressaltar que não se pode echar todo o peso de manejo para arriba deste grupo químico de herbicidas, porque vai ser, uma vez mais, a repetição do problema. Vamos estar selecionando plantas resistentes e em poucos anos vamos perder aún mais estas ferramentas. Algumas considerações finais que tenho que fazer. Os casos de resistência em Uruguai se multiplicam e aí somamos regras, conis, amarantos e quinocloa. Há muitos casos que não estão oficialmente reportados, mas há resistência simples, cruzada e múltipla, principalmente aí em regras, conis e amarantos. A utilização de herbicida não pode ser a única forma de manejar malezas. Há que rotar, há que buscar manejo integrado, rotar cultivos, mecanismo de ação herbicida, uso de pré-emergente, utilização de cultivos de cobertura associada aos pré-emergentes e depois completados com a utilização de pós-emergentes, monitoreio e conhecimento de quais são as malezas presentes em prédio e quais as faixas históricas de controle dessas malezas, ou seja, a qual herbicidas apresentam certa tolerância ou que seja resistência. Um fator importante é a limpeza de maquinária para não estarmos redistribuindo essas malezas resistentes entre campos que aún não estão infestados. Então, assim, quando se sabe que está sendo uma cosecha, uma siembra em campo contaminado com maleza resistente, que depois de término dessa operação que haga essa limpeza antes de arrancar a siembra em outro campo. Algumas referências que foram utilizadas. Me gostaria de agradecer a los companheiros de maleza, do equipo de maleza na Estanzuela, por o apoio sempre em desenvolvimento de todas as atividades. E também me gostaria de invitar os estudantes de pós-grado que tenham vontade de fazer aí um curso de resistência em plantas a herbicidas, que vamos estar desarrollando na UDELAR de 4 a 10 de novembro deste ano, tá? Como para charlarmos mais sobre os efeitos, como a evolução e como manejar os principais casos de resistência presentes especificamente ou não especificamente em Uruguai. Muitas gracias e acá se queda mi contacto para alguma consulta.